clássico do futebol brasileiro. Nós falamos ao vivo de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, no interior das Minas Gerais. O estádio Parque do Sabiá recebe um grande público. Mais de 40 mil pessoas, o Parque do Sabiá, que está novinho, que está muito bem cuidado, que é uma excelente opção enquanto o Mineirão está passando por obras para a Copa do Mundo, recebendo Cruzeiro e Flamengo. Nós chegamos à 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí nós temos os jogadores no ritual do fair play, no ritual do jogo limpo, cumprimentando uns aos outros e também ao trio de arbitragem. Você está convidado para curtir os lances desta rodada do Campeonato Brasileiro. Está ali o Renato abraçando o Cuca trabalhou no Flamengo. Você está vendo aí o Williams, que tem sido um jogador dos mais comentados do time do Flamengo, o goleiro Marcelo Lomba. E nós vamos então confirmar as escalações de Cruzeiro do Fabrício e Flamengo aqui em Uberlândia. Olha que beleza que está o estádio Parque do Sabiá. O Cruzeiro vai a campo então com o Fábio, goleiro número 1. Aí são 3 zagueiros, Ed Carlos, número 3, marcando pela direita, Cláudio Caçapa na sobra, número 4, e Marquinhos Paraná, que é volante hoje, faz um zagueiro ali pelo lado esquerdo, com o número 7. Jonathan, número 2, volta ao time na área direita. Os 2 volantes do time, Fabrício, número 5, e Henrique, número 8. O argentino Montijo, número 10, é o homem de criação. Na ala esquerda, Diego Renan, com a número 6. O ataque tem Thiago Ribeiro com a 11 e Robert com a número 9, no lugar do Wellington Paulista, que cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo desta noite. Aí o técnico Cuca. Quarta-feira passada o time ganhou aqui do Corinthians por 1-0 na primeira partida do Cruzeiro em Uberlândia. Vamos confirmar a escalação então do Flamengo para você. Ela já vai rolar dentro de alguns poucos instantes. 29, Marcelo Lomba. Léo Moura 2, Jean 26, Angelim 4 e Juan número 6. 7 para Correia, 8 para Williams, 11 para Renato e 10 para Petkovic. O ataque tem Diego Maurício, 49, e Val Baiano, número 9, na estreia de Paulo Silas. O Silas hoje começa a sua empreitada à frente do Clube de Regatas do Flamengo. O Silas, que foi meio armador mesmo, como a gente dizia antigamente, né? Homem que pensava o jogo dos times pelos quais ele jogou. Guilherme Sereta de Lima de São Paulo apita, com o Danilo Ricardo Maniz também de São Paulo e o Márcio Luiz Augusto também de São Paulo. Tudo pronto para começar o jogo aqui em Belo Horizonte, mas há tempo para um destaque de cada um dos nossos repórteres, começando pelo Odilon Amaral. Boa noite, Odilon. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. O Cruzeiro hoje, que como você falou, vem com Marquinhos Paraná, um volante improvisado na zaga. E o Cuca tentando a segunda vitória dele aqui no Parque do Sabiá. A vitória que teve destaque. O argentino Montijo, camisa 10 cruzeirense, que vem se acertando muito na equipe. Vai começar o jogo aqui. O Eric Faria vai trazer todos os lances do Flamengo no momento em que autoriza Guilherme Sereta de Lima. Bola rolando, está valendo pelo brasileiro. E você é nosso convidado de honra para Cruzeiro e Flamengo, um grande clássico do nosso futebol para você. Aí a jogada do Renato pela esquerda. Ed Carlos se apresenta na marcação. Renato tentou o toque para o Diego Maurício. Bola vai saindo pela linha de fundo no primeiro escanteio do jogo. Aí o Diego Maurício, que foi a opção do Silas para compor a dupla de ataque com o Val Baiano. O Diogo, contratado recentemente, torceu o tornozelo e está desfalcando o Flamengo hoje. Aí você vê o Val Baiano na procura, na busca do primeiro gol dele com a camisa do Flamengo. O Ed Carlos comanda ali a defesa do Cruzeiro. Angelim vai na primeira trave, Jean vem pelo meio. Cobrança do Pet foi muito forte. O Jean tentou fazer o giro ali, não conseguiu direito. O Cláudio Caçapa chegou desviando essa bola em lateral, que favorece o time do Flamengo pela direita. A opção pelo Diego Maurício. Boa noite, boa noite, Eric, tudo bem? Tudo ótimo. O Silas me disse há pouco aqui porque ele precisa de alguém com velocidade na frente e alguém com força para voltar e ajudar o Pet no combate ali de meio de campo. Por isso a opção do Silas, que está podendo estrear aqui à beira do campo. Depois, ao longo da transmissão, a gente explica por quê. Léo Moura vai para a cobrança do lateral. Aí o Williams. De novo no Léo. Aí Correia. Tentou a jogada para o Diego Maurício. Chegou para fazer o corte o Diego Renan. Bola volta, Marquinhos Paraná vai subir, o Henrique também, a bola vai. Chega o Cláudio Caçapa, muita experiência o Cláudio Caçapa, joga na esquerda. Aí o Diego Renan dá um chutão lá pro ataque.
Chega a Correia, domina bem, entrega na direita para o Léo Moura. É o jogo que está começando. Eu estou com o Eric Faria. Daqui a pouco vai explicar essa história do Silas, que estava suspenso, mas está dirigindo o time ali no banco de reservas. Estou também com o Júnior, com o Arnaldo César Coelho. E aí o Val Baiano dominando. Tentou fazer o giro na direita, acabou tocando de presente para o Diego Renan. Mas na primeira bola do Val Baiano, o torcedor do Flamengo não fez uma vaia em uníssono, não. Mas já deu para perceber o frisson negativo. Aí o Montijo, o argentino. E o Flamengo conhece bem o Montijo. Para a tocada para o Diego Renan. E o Marcelo Lomba vai sair para fazer a defesa. Maestro Júnior, que esteve aqui jogando pela seleção na inauguração desse estádio, lá em 1982, na despedida para a Copa do Mundo. O Brasil ganhou da Irlanda de 7-0. Aquela seleção jogava bonito demais. Sua expectativa para esse Cruzeiro e Flamengo, Júnior? Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa é que o Flamengo consiga, Luiz, na verdade, ter um resultado melhor do que teve na última semana, né? E o Silas, pelo menos pela entrada do Diego, né, já tem uma ideia daquilo que ele vai poder ter com o time. E aí o Jonathan pela direita tenta chegar até a linha de fundo. O Thiago Ribeiro pedindo, o cruzamento vem muito alto. Bola passa, sobra do lado esquerdo. Flamengo tenta a recuperação com o Diego Maurício. Botou para o Val Baiano. Val Baiano recebe na direita. Ficou sentindo lá o Diego Maurício, você viu. O Val tentou o drible. Ganhou do Caçapa, pode bater de pé direito. Fábio caiu para fazer a defesa. Júnior, por sua vez, o Cruzeiro. Volta o Jonathan na lateral direita, que cumpriu suspensão, mas não tem o Elton Paulista. Em compensação, vem de uma apresentação impecável contra o Vasco no último sábado, Júnior. É verdade, Luiz, mas em compensação, no jogo mesmo que ganhou do Corinthians aqui, apesar de ter vencido, a torcida não saiu satisfeita. Principalmente porque teve uma postura muito defensiva, né? E a gente escuta exatamente do pessoal que tem o lado cruzeirense que vai precisar mudar essa postura, até porque vai estar jogando dentro de casa. Bom, o Arnaldo César Coelho chegará com o seu boa noite já com um lance importante, né, Arnaldo? Foi um lance que seguiu e depois o Sereta puniu o Henrique com o cartão amarelo pela falta que ele deu vantagem sobre o Diego Maurício. Boa noite, Arnaldo. Muito boa noite. O Diego Maurício levou uma pegada no meio do campo, mas ele preferiu dar a vantagem porque o Val Baiano foi com a bola. Depois que a bola saiu de campo, ele foi lá e deu o amarelo ao jogador corretamente. É um árbitro novo, tem 27 anos para 28, há 3 anos do quadro da CBF, já está apitando a primeira divisão de São Paulo há muito tempo. Agora, para 27 anos, podia ser um pouquinho mais magro, né? É o Guilherme Sereta de Lima, o árbitro principal do jogo desta noite aqui no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Luiz. Diga, Odilon. O cartão foi para o Diego Renan por essa entrada. O Cruzeiro tem amarelados em campo, o Ed Carlos e o Henrique. O banco do Flamengo reclamou aqui, entendeu? Silas, os jogadores aqui no banco, de que o jogador deveria ser expulso. Reclamaram bastante aqui. O Guilherme está parando o jogo e marcando a falta cometida pelo Robert sobre o Juan. Ali na lateral esquerda do Flamengo, que está jogando com o Juan. Tentou a jogada para o Diego Maurício pelo meio, ele domina. Val Baiano pedindo para o Val Baiano. Tirou o zagueiro na primeira, mas Caçapa fez a leitura perfeita. E conseguiu girar o corpo para fazer o corte. O Cláudio Caçapa é muito experiente, tem tantos e tantos anos na Europa, jogando no Lyon, no Newcastle. E foi repatriado pelo Cruzeiro para essa temporada. Aí o argentino Montijo. Sai jogando o time do Cruzeiro nesses primeiros movimentos aqui no Parque do Sabiá, em Uberlândia. O nome do estádio Parque do Sabiá é uma homenagem ao parque mesmo, onde ele está localizado. Aliás, um parque muito bem cuidado. Aí se mandando o Fabrício. Tentou a jogada para o Montijo. Chega bem, Renato domina. Desde que voltou, não conseguiu deslanchar ainda com a camisa do Flamengo. E vive a expectativa de encontrar o seu melhor condicionamento físico, camisa 11, que está com a bola. Esta é a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, que começou às 7h30 da noite. Já temos jogos com resultados definitivos, já eu confirmo, porque o Diego recebe na esquerda, vai tentar a jogada, o drible foi para o chão. E o Guilherme Sereta de Lima entendeu que na entrada do Ed Carlos houve falta e ele marcou. Ele apontou-se meio timidamente, depois abaixou os braços e a gente está revendo o lance, Arnaldo. A falta foi bem marcada. O jogador do Flamengo é muito rápido. Ele toca e depois leva uma rasteira. Falta bem marcada. O estádio que está praticamente dividido ao meio
Como sempre acontece, é impressionante a torcida do Flamengo. Olha aí, parece que o Flamengo está jogando em casa. E ela grita Pet, Pet, que vai para a cobrança da falta. O zagueiro Jean, que fez um gol de cabeça no último domingo, está lá no interior da grande área. Angelim também se movimenta muito, vem o levantamento. E na sobra, Thiago Ribeiro acabou perdendo para o Leonardo Moura. Vem jogando muito bem o Léo. No fim de semana ele estava com uma forte gripe. Levantamento para o Ronaldo Angelim, tocou de cabeça, jogou sobre o gol. Apenas o tiro de meta que favorece o Cruzeiro. Bom, a rodada 18ª do Campeonato Brasileiro, com os 3 jogos que começaram às 7h30 com placar definitivo. Vitória e Internacional empataram em 0-0. O Internacional se manteve na 4ª posição. O Botafogo foi a prudente no interior de São Paulo e venceu por 1-0 o gol do Michael Suel. Botafogo ganhou a posição e agora é terceiro de novo, né? Na rodada anterior ele também estava em terceiro. Com o gol do Jonas, o Grêmio venceu o Guarani por 1-0 e momentaneamente saiu da zona do rebaixamento. O jogo começou às 9h. Goiás e Atlético Mineiro está 1-1. Bernardo fez o gol. Olha só a bobeada, Thiago Ribeiro, Lomba. Agora voltou para o Montijo, bateu para o gol. Agora passou na frente do gol. Vai o Robert, domina, tentou de novo o levantamento. Jean chega limpando dali. A primeira boa chegada do Cruzeiro, quase o primeiro gol do jogo. Jogo aberto em Uberlândia. E a falta do Fabrício sobre o Williams. Faltou um pouco de experiência. Um pouco não, né? Alguma experiência pro Lomba na jogada anterior, né, Luiz? Aí o Renato recebendo, tentou a devolução para o Juan. Vai chegando o Ed Carlos. Pressionou o Juan, o lateral favorece o time do Cruzeiro. Agora às 22 horas, além de Cruzeiro e Flamengo, Fluminense e Palmeiras estão jogando no Maracanã. Fluminense defendendo a liderança do campeonato. E Atlético Paranaense e Ceará estão se enfrentando na Arena em Curitiba. Amanhã 2 partidas, Santos e Avaí, São Paulo e Atlético Goianiense. E o jogo entre Vasco e Corinthians foi adiado, foi remanejado para o dia 13 de outubro. Está jogando o Pet. Aí trabalha do lado esquerdo. Juan tentou o drible, acabou perdendo. Olha o Montijo trabalhando com o Jonathan. O Robert vai para a boca do gol, devolveu para o argentino. Montijo dominou, levantou para o Thiago Ribeiro. Voltou para o Thiago Lomba. Agora a bola volta para o chute do Robert. Gol! Cruzeiro! Robert, número 9. Para abrir o placar e estufar a rede rubro-negra. O argentino Montijo fez um passe para o Thiago Ribeiro. O Correa salvou. O Diego Renan chutou. E o Robert, infiltrado no meio dos zagueiros do Flamengo. Tocou de mansinho para abrir o placar no jogo que começa aberto, corrido, com os dois times buscando o gol. Cruzeiro faz 1-0 com o Robert, o substituto do Wellington Paulista, que é o artilheiro do time no campeonato com 6 gols. Diego Maurício. Aí vai o baiano. Renato. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento campeão. Aí o autor do gol, Robert, segundo gol dele no Campeonato Brasileiro. O Robert é um verdadeiro nômade do futebol, né? Só em países diferentes foram 6 ao longo da carreira dele. Foi para a roubada de bola o Robert, acabou perdendo para o Ronaldo Angelim. Quebrou um longo jejum, viu, Luiz? Ele fez um gol na estreia dele pelo Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. Depois atuou em 7 partidas, um total de 315 minutos com os que jogou aqui hoje. 5 horas, né, 15 minutos sem marcar. Agora voltou a fazer. O segundo gol dele pelo Cruzeiro. Léo Moura trabalhando pela direita. Recuperação do Diego Renan.
Ficou reclamando de falta, os dois se enrolaram. Sereta mandou seguir, Petkovic. Tentou para o Diego Maurício. Vira o jogo para o Juan, viu bem. Chega o Juan dominando. Traz pelo meio, Pet se movimenta. Val Baiano está pelo centro. Levantamento do Pet. Chega Ed Carlos, toca de cabeça. Foi puxado pelo Juan. Isso é uma falta desnecessária que expõe o Juan ao cartão. Por sinal, se eu não estou enganado, ele está pendurado com 2 amarelos, não está, Eric? Os 2 laterais estão pendurados. O Marcelo Lomba também está pendurado. Já passamos de 12 minutos de bola rolando nesse primeiro tempo. Fluminense e Palmeiras 0 a 0, Atlético Paranaense e Ceará também 0 a 0. Para a torcida do Fluminense não existe a possibilidade de o time perder a liderança, porque o Corinthians não joga, né? O Fluminense teria que perder o jogo, o Corinthians venceu o jogo dele. Mas esse jogo do Corinthians contra o Vasco, Corinthians de visitante, um jogo que seria em São Januário, ficou para o dia 13 de outubro. Corinthians que hoje completa 100 anos. Que festança fez o Corinthians, né? Aí o Thiago Ribeiro. Henrique. Marquinhos Paraná. Se manda ali pela esquerda, o Pet se apresenta na marcação. Diego Renan se movimentou. Thiago Ribeiro também vem, ele toca no Thiago, devolve no Paraná. Fabrício. Aí vira o jogo lá para a direita. Chega o Jonathan, tá voltando ao time. O Rômulo foi titular domingo, aliás, jogou no sábado, jogou muito bem contra o Vasco. Thiago Ribeiro. Tentou devolução para o Montijo. O Jonathan brigou com o Juan ali pela bola. O lateral do Flamengo tocou por último, o lateral para o próprio Jonathan. Mais uma vez aí o Montijo. Outra vez o lateral favorece o time do Cruzeiro. Já cobrado, Montijo vai para a área. Tentou bater direto, Lomba fez a defesa. Entrou sozinho, a defesa do Flamengo ficou assistindo. E o argentino, que é muito habilidoso e bate muito bem na bola, né? Pela Universidade do Chile, na Libertadores. O gol que desclassificou o Flamengo definitivamente foi um gol por cobertura lá em Santiago. Foi uma beleza de gol. Categoria, né? E além disso tudo, Luiz, ele é um jogador rápido, né? Ele foi o jogador que construiu a jogada, inclusive do primeiro gol do Cruzeiro. Renato faz o levantamento para o Léo Moura. Thiago Ribeiro desvia de casquinha. Lateral favorece o Flamengo. Já já a gente vai ver aquele lance de novo que o Marcelo Lomba se enrolou para sair jogando, que o Montijo quase que também fez o gol. Você já falou umas 2 ou 3 vezes, Luiz, em jogo aberto. O jogo aberto, da forma como está o meio-campo do Flamengo, não favorece, não. Só favorece ao time do Cruzeiro. Que é uma característica desse time do Cruzeiro, que é muito leve, do próprio Cuca, né? Que adora jogar esperando e sair na velocidade, né, Júnior? É, exatamente por isso. E até mesmo a recomposição, né, do meio-campo do Flamengo fica mais complicado. O William não acompanha individualmente o Montijo o campo todo, mas ele está procurando, quando chega na sua área, acompanhar esse jogador para diminuir o raio de ação de criatividade dele, o que é difícil pelas qualidades que você já citou aí. Tá aí o Renato adiantando para o Val Baiano. Protege, tenta fazer o giro. Na direita quem recebe é Léo Moura. Ele vai para cima da marcação do Diego Renan. Devolveu para o Williams. Cruzamento, a bola fez a curva, foi sobre o gol apenas o tiro. Que é aquele lance que o Marcelo Lomba se enrolou. A gente estava dando uma passada pela rodada, olha a bola recuada. Era uma bola que veio forte, né? Foi realmente difícil, o Montijo quase fez o gol. É por isso que eu disse que faltou experiência para ele, Luiz, porque da forma que a bola veio era difícil até para um jogador de linha. Deixa sair, né? Exatamente, ele deixava a bola sair pela linha de fundo. Aí o argentino Montijo. Você em casa deve estar se perguntando, né? Puxa vida, o Luiz Roberto falou Montijo, outro dia alguém falou Montilho. O que acontece assim, com 2 L's no espanhol, né? Ele tem sons distintos em diferentes lugares do mundo, em países. Na Colômbia, normalmente, é sempre som de J, como é o caso do Montijo, né? Na região de Valência, você tem quase um som de I, né? O estádio do Valência, o estádio Mestalla, que eles falam também que seria Mestala. Olha a bolinha pintando aí, dando ar da graça. E no caso do Montijo, ele chegou e falou, gente, como a maioria dos lugares é o som de LH, então a gente sempre normalmente trata, gol do Fluminense no Maracanã, gol do Sheik. Emerson, e aqui o Flamengo apertando, o toque de cabeça do Val Baiano foi à esquerda do gol, e o Léo Moura passava livre na direita.
O Volta dizendo que não ouviu e apontou pro ouvido, né? E olha como vinha livre o Léo Moura. Ia dominar na cara do Fábio. Essa era realmente difícil de escutar, Luiz. Até porque barulho muito grande dentro do estádio, né? E só completando, o próprio Montijo chegou dizendo, por favor, me chamem de Montijo com esse som. Tá bom, então tá respeitada a vontade do camisa 10 do Cruzeiro. Aí o Juan. Já passamos de 17 minutos do primeiro tempo. Emerson faz o gol no Maracanã. Fluminense vai chegando a 40 pontos com a vitória. Aí você viu o Renato. O Baiano vai disputar com o Caçapa. Saiu bem Fábio para fazer a defesa. Cruzeiro com a vitória vai indo a 28 pontos. Quinta posição. O Cruzeiro está vivendo sempre no limite da zona de classificação para Libertadores, né? É quinto, mas hoje estaria dentro, porque o Inter está logo à frente dele. E você pode mandar sua mensagem. A gente quer te ver por aqui, tá bom? Mande sua mensagem de vídeo pro recado do internauta. Capricha aí. Daqui a pouco a gente vai selecionar uma mensagem. Importante que ela seja curtinha, porque o jogo vai estar rolando, né? Se não acontece um gol aqui, não vai ficar legal, né? Já pensou? Então tem que ser curtinho. Capricha na webcam, faz direito o foco. E capricha uns 10 segundos, tá legal. 10 segundos em televisão é um monte de tempo, viu? Pede alguém para estar em casa cronometrar, né, Luiz? Tá bom, é uma boa dica, Eric. É uma boa dica. Até entre 10 e 15 tá bacana. Aí o Montijo recebendo na direita, fez o drible, Montijo, cruzamento, Robert! A bola bateu na coxa dele embaixo. Cruzeiro chegou com tudo de novo. Tenho dúvidas em relação à posição do Robert. O Arnaldo pode dizer. E a gente tá vendo o lance, né, Arnaldo? Que o Montijo, que é muito habilidoso, ele dá um passe pro Robert. A bola passa e toca meio que na coxa. Vamos ver de novo por essa imagem agora. Tava na posição boa o Robert, Arnaldo? Tava sim, o passe foi direto. Diego Maurício. Aí o Pet fez o drible. Perdeu para o Henrique. Jonathan. Fabrício. Veja a velocidade do Cruzeiro na saída de bola para o ataque. Thiago Ribeiro. Jogadores com características para isso também, né? Aí o Montijo. Chega o Williams. Bola volta Marquinhos Paraná. Trabalha com o Diego Renan. Outra vez o Fabrício. Aí ele vai dominando ali pela meia esquerda. Diego Renan. Thiago Ribeiro. Já passamos de 19 minutos e meio. Vem o Thiago, vai levando, traz pela diagonal. Aí é de Carlos. Um dos 3 zagueiros do Cruzeiro. À direita, Jonathan. Flamengo agora todo no campo defensivo. E o Cruzeiro cadenciando o jogo. É de Carlos. Aí o Cláudio Caçapa. Mineiro da cidade de Lavras. Começou a carreira no rival, no Atlético Mineiro. É de Carlos. Toque do Juan. Agora escapou um pouco do controle. Ele deu um chutão lá buscando o Val Baiano. Desviou de cabeça para o meio. Não tem muito espaço ali para o Pet chegar. O Ed Carlos estava com a bola já tocando na esquerda para o Caçapa. Fabrício faz o levantamento para o Robert. Do lado esquerdo. Robert vai para cima da marcação do Correia. Levou para o pé direito o Robert. Ele chuta forte, tentou a devolução pelo meio. Voltou para o corte do Jean. Diego Renan. Caçapa. Montijo, lá atrás para o Ed Carlos. Logo depois daquele jogo entre Universidade do Chile e Flamengo, que a Universidade tirou o Flamengo da Libertadores, Thiago Ribeiro vai recebendo na direita, levou para o pé direito, fez o drible, deu uma patinada, o Thiago Ribeiro. Angelinho agora sai na perseguição, ele faz um recuo para o Jonathan. Jonathan levou, tentou a tabelinha. Jogadores do Cruzeiro queriam um toque ali do Williams, hein? Foi para a roubada de bola o Henrique. Ganhou pela direita. Robert pedindo, bateu direto. Marcelo Lomba para fazer a defesa. Mas está uma pressão impressionante do Cruzeiro. E com uma facilidade incrível, né? Para chegar na cara do Lomba. Isso aí, Luiz. Porque a marcação está completamente errada. Está parecendo o seguinte, que os jogadores do Flamengo estão, não vou dizer medo, mas com muito respeito em relação ao Montijo.
Então ele está dominando a bola e estão dando espaço. Ele é um jogador que joga. Ele participou da maioria das jogadas ofensivas perigosas. Precisa encostar a marcação, senão realmente vão ter problemas durante o jogo. Mais ainda do que tiveram até agora. Renato pro Val Baiano, é de Carlos tirou. Cláudio Caçapa completa, sai jogando na esquerda, Diego Renan. Está sempre também se apresentando lá no ataque. Chega Ronaldo Angelim com o peito. Ele ajeita para o Juan do lado esquerdo. Os jogos com bola rolando, um para o Goiás, um para o Galo, para o Atlético Mineiro. Jogo lá em Goiânia. Fluminense 1-0 sobre o Palmeiras do Maracanã. Aí o Pet. Ele domina, já tem os dois mordendo. E o Cruzeiro sai na velocidade. Montijo recebeu. Tocou para o Thiago Ribeiro. Robert pedindo. O Thiago fez o cruzamento. O Robert voltou para o Montijo. Lomba. Montijo. Lomba fica com ela. Na verdade, a exposição, além de tudo, fica gritante a diferença de velocidade. Os jogadores do Cruzeiro estão a 200 por hora, os do Flamengo a uns 75, Júnior. Não, e por ocasião do primeiro gol foi exatamente isso, né? Um erro de saída de bola. Os jogadores do Cruzeiro aceleraram e conseguiram chegar com facilidade, como aconteceu agora, apesar de ter sido uma bola que o Correia estava com ela, mas ela veio em cima dele, não teve como ele sair, tirar o corpo da frente. Foram 6 finalizações do Cruzeiro e 4 do Flamengo. Diego Maurício. Mais atrás no Correia. Na esquerda o Juan se movimenta, o Correia dá um totozinho para o Jean. De novo o Correia. E hoje, quando a bola parar de rolar, o placar da rodada chega, contando tudo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Val Baiano fez o giro. Trabalhou com o Williams. Levantou para o Correia, a chance do gol! Na cara do Fábio Correia, apareceu meio que de elemento surpresa. É isso aí, Luiz. E a posição é boa, né, Arnaldo? Posição legal. Você vê que ele iniciou a jogada, né? Que ele aparece como o terceiro homem, né? Ele dá um toque para depois receber na frente, quando o terceiro homem, né? Que deu o passe para ele. O elemento surpresa faz com que a marcação desse homem fique realmente difícil. Luiz, a gente prometeu informar o caso do Silas, né? Ele foi suspenso um jogo quando ele ainda era técnico do Grêmio, até justamente um jogo contra o Cruzeiro. E como ele foi julgado a revelia... Vai lá, Luiz. Pode completar, Eric. O departamento jurídico do Flamengo conseguiu fazer um novo julgamento. E por isso, enquanto esse novo julgamento não for marcado, o Silas vai poder trabalhar à beira do campo aí normalmente. Red Carlos saiu jogando. Aí chega Juan, dá o bote certo, faz o corte. Correia. Diego Maurício. Agora Léo Moura recebe do lado direito. Aprofunda para o Diego Maurício. Marquinhos Paraná encosta, vem na marcação. Aí o Diego Maurício fez o corte, tentou o drible. Agora fez o levantamento, passa pelo Pet, vai sobrar com o Juan. Do lado esquerdo, já passamos de 25 do primeiro tempo. Juan olha para a área, faz o levantamento. O Léo Moura foi na dividida, sentiu uma mão nas costas ali, desabou, mas o próprio Léo Moura não reclamou. E o Cruzeiro sai com muita velocidade de novo, agora não deu para o Montijo. E o Correia recuando lá para o Marcelo Lomba, que saiu. E se enrolou de novo, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Novo Volkswagen Space Fox. Cabe tudo o que você imaginar. O Robert está caído. E o Guilherme Sereta de Lima, o juiz da partida, vai lá de perto saber o que está acontecendo com o centroavante do Cruzeiro. Bola do Correia. Ele tentou parar com a sola do pé, dar uma pisadinha na bola, quer ver? Opa! Aí ficou aquele negócio do lance anterior na cabeça, viu, gente? Cantarelli, que é o preparador físico dele, tem que dizer que ele tem que dominar com a parte interna do pé, né? Que é para ele poder domesticar a bola para depois dar segmento. Ah, o negócio então é domesticar a bola, para ficar né, bem juntinha, tem que tratar com carinho. Com a sola, ela acha que está agredindo, ela foge, Luiz. Tá bom.
Tá certo. Mas é goleiro, né, Júnior? É goleiro, né, Eric? Alguns são muito habilidosos, mas nem todos. Mas é uma observação muito importante que está fazendo o Júnior, que faz parte também do preparador de goleiros, no caso do Flamengo, Cantarém. Aliás, o ex-preparador do Flamengo de goleiros, o Robertinho, que saiu, né? Agora, questão de 2 meses, é preparador de goleiros do Cruzeiro. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Leonardo Moura. Aí o Léo. Tentou a bola para o Diego Maurício, dominou, girou, bateu, voltou para o Léo Moura, Val Baiano, ele tentou, Diego Maurício, a volta no meio, para a virada do Juan. Lascou de tudo o taco, Juan. E o Renato toca essa bola em lateral para o Cruzeiro. Na primeira o Diego Maurício dominou. E o Caçapa, a bola bateu no Caçapa, né? E agora o Juan. Resvalou no bico da chuteira dele. Você vê que na parte ofensiva, Luiz, o Flamengo tem até conseguido criar algumas situações, né? O problema todo é do meio campo para trás, quando não está conseguindo armar o posicionamento para defender. Principalmente porque os dois laterais, tanto o Léo como o Juan, estão toda hora na frente e isso fica difícil fazer a cobertura, não somente do Jean como do Ronaldo Angelini, mas até mesmo dos homens de meio. Lateral que o Pet vai para a cobrança. Aí o Juan se apresenta o Renato, ele toca no Renato. O Pet ficou livre do lado esquerdo, o Renato errou o passe. Aí na sequência brigou pela bola, teve que fazer a falta. E aí um antijogo, hein? Sereta, o Henrique ficou caído, Sereta entendeu que não era lance de cartão não. E você, Arnaldo? Olha, é lance para cartão sim. Porque o jogador do Cruzeiro ia escapar e levou um rapa por trás que você acabou de ver. Ele deu aquele miguezinho, né, Luiz? Da passada, tocando no adversário para ver se dava pro Sereta engolir, mas ele estava bem perto do lance, né, Arnaldo? É isso aí. Vamos nos aproximando dos 30 minutos. Está aí o Cuca fazendo gestos. Do outro lado o Silas, usando ali a comunicação para conversar. Bom, o auxiliar direto dele é o irmão, né, o Paulo Pereira. Não sei se é o Paulo que está na comunicação. É o primeiro jogo do Ciro. Ele mesmo, né, que fica assistindo ao jogo do alto. Além dele, vieram para o Flamengo também o preparador físico Emerson Buca, que estava no Havaí, e o Marcos Paulo, que é uma espécie de espião, observador dos próximos adversários do Flamengo. Aí o Juan, o Albaiano se movimenta pelo meio. Pet está do lado esquerdo, o Juan faz o giro. Henrique seguiu marcando, ele conseguiu tocar no Pet. Aí o Pet para cima do Jonathan. Pet dominou, trouxe para o pé direito. O Jonathan tentou dar o bote, não conseguiu. Pet recomeçou com o Renato. De novo no Pet, do lado esquerdo. O Renato ficou caído. O Pet vai levando, tenta chegar até a linha de fundo. E o Sereta está marcando tiro de meta que favorece o time do Cruzeiro. Amanhã, depois de Passione, tem as deliciosas confusões da grande família. E olha, depois da grande família, você vai conhecer uma turma cheia de coragem que vai encarar provas radicais e emocionantes. Amanhã, depois da grande família, hipertensão. Você observa por essa imagem como está cheio o estádio Parque do Sabiá. Fazia 14 anos, 15 anos que eu não tinha o prazer de estar aqui em Uberlândia, né? O estádio continua bem cuidado, gramado bom. É realmente um estádio muito confortável. A bolinha está anunciando rede, balançando aí, hein? Tem gol na rodada. Diego Souza vira para o Galo. A estreia do Jorginho, né? O Jorginho da seleção brasileira como técnico do Goiás. O Atlético vira o jogo. É uma vitória muito importante para o Galo, que mesmo ganhando vai seguir na zona do rebaixamento. Thiago Ribeiro. Cláudio Caçapa. Marquinhos Paraná.
É de Carlos. Chutando o Fábio lá para ataque, buscando o Robert. Jean para bem de cabeça. Agora vai sobrando ali pelo meio com o Renato. Opa, marcado por 3. É impressionante. Dominou, se pensou muito com o Cruzeiro, tem 3 marcando. Mas é exatamente pela facilidade que esses jogadores têm de se deslocar, pelo dinamismo e pela leveza desses jogadores. Na quarta-feira passada, o Cruzeiro jogou aqui mesmo no Parque do Sabiá contra o Corinthians. Fez um gol logo aos 3 minutos do primeiro tempo, depois se fechou. No fim da partida, o Roberto Carlos, lateral do Corinthians, exclamou: olha, eu nunca vi o Cruzeiro marcando desse jeito. É uma característica que o time adquiriu recentemente. É, mas em compensação, o Dilon sábado dominou o jogo inteiro, do primeiro ao 90º minuto contra o Vasco em São Januário. Teve diversas oportunidades para decidir o jogo. O Vasco também teve, foi até um bom jogo, né? Mas o Cruzeiro foi ofensivo, envolvente, muito veloz. 37 metros, da bola para a linha do gol. O Montijo vai lá para a cobrança. O Lomba estava gritando com o Léo, né? Deu para a gente ouvir na captação do áudio. É que o Diego Renan estava sozinho. E vai o Montijo, fez o levantamento, Marcelo Lomba saiu de soco, tirou. A bola voltou no Jonathan, de novo no Montijo. Ele bota na esquerda, vai chegando o Diego Renan. Tentou o drible, mas o Williams, na dividida, toca pela linha de fundo, é escanteio para o Cruzeiro. É o primeiro escanteio para o Cruzeiro, se eu não estou com a memória me traindo. Foram poucos escanteios, um para cada lado. Cobrança já feita. Daí, Henrique. Era o Diego Renan, na verdade. Bateu de pé direito. E o Silas agora segue falando no rádio de comunicação com os seus jogadores. O jogo daquela assentada que a gente costuma dizer, né? Que deu para perceber aqui, Luiz, que o Silas quer que o time ia adiante. Todo momento ele pede para a última linha do Flamengo, ali, os zagueiros, ficarem mais próximos do meio-campo. Isso que é que acontece, Luiz? Você consegue juntar os 3 setores, né, Eric? Meio-campo, defesa e o ataque. Você tira o espaço um pouco do adversário para poder trabalhar essa bola. Então o que acontece? Nesse momento, o que é que está? A defesa e o ataque tem um espaço muito grande, entendeu? Aí dá para trabalhar com liberdade. Jogadores habilidosos. Fabrício com o Montijo. Recebe ali do lado esquerdo, faz o levantamento na direção do Robert. E o Juan chega rasgando. Diego Renan. Marquinhos Paraná. Bota o jogo na direita para o Henrique. Mas atrás é Ed Carlos quem domina. Ed Carlos que começou no São Paulo, teve uma passagem recentemente pelo Fluminense. Também é cara nova do Cruzeiro para essa temporada. Na esquerda, Diego Renan. Sempre muita velocidade do Diego. Léo Moura chegou, acompanhou. O Diego tocou por último. O Léo Moura, ele se joga muito quando ele se sente tocado, etc, né? Mas agora o Diego Renan se aproximou. O Léo já foi desabando e o Serieta marcou a falta. Nesse lance aí, Arnaldo. Marcou certo. O Léo é empurrado. Ele protege a bola, o que é legal, é empurrado, caiu, bem marcada a falta. Eu vou chamar a atenção outro detalhe. O Thiago Ribeiro e o Robert têm sempre a companhia do Montilho, né? Na hora que tem o Cruzeiro, essa bola, que tem esse ataque. Já o Flamengo, né, não consegue fazer com que nenhum dos dois jogadores, nem o Petkovic, nem o Renato, encoste nos 2 homens de frente, o Val Baiano e o Diego Maurício. Estão sempre isolados no meio de pelo menos 3 jogadores. Isso dificulta. Tá aí o Ronaldo Angelim. Juan para o Jean. Recebe o Correia. Faz um papel bem defensivo ali, às vezes até de zagueiro pelo lado direito, quando o Léo Moura avança muito. É uma cobertura que eles transformam no zagueiro. Agora vem o Correia. Trabalhando com o Juan do lado esquerdo. Se movimentou o Pet, o Renato vai à esquerda, ele tocou para o Diego Maurício. Tentou de primeira para o Val Baiano, voltou para o Diego Maurício, brigou. O Pet ficou ali meio atordoado, não viu a bola. Thiago Ribeiro chegou para fazer o corte, o Ronaldo Angelim. Aí vem o Léo Moura, velocidade do lateral do Flamengo. Tentou a jogada para o Val Baiano. Entregou para o Pet. Na esquerda, Diego Maurício. Domina, marcado em cima pelo Jonathan. Aí o Diego Maurício levou para o pé direito. Pode tentar o chute, bateu para o gol. Fábio defende. Em 2 tempos, completa a defesa o goleiro do Cruzeiro.
que por sinal vive uma fase excepcional, né? Olha o drible do Diego Maurício em cima do Jonathan. Mostrou personalidade o menino. Léo Moura trabalhando pelo meio com o Pet. O Renato. Correia, de novo no Renato. Aí Juan. 37 minutos, vem o Juan. Trabalha, toca no Pet, devolve no Juan. Diego Maurício se apresenta, ele tentou o cruzamento, foi travado na hora certinha pelo Jonathan. Segue com a posse de bola Juan. Aí o Pet girou, clareou para o pé direito, tentou o passe para o Juan. E agora o Fábio vai ter que corrigir ali. O Jonathan foi chutar, ele pisou com o pé de apoio, acho que deu um toquinho na bola. Deu a impressão que ele... É isso aí. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo, vai esquentando a rodada. Escanteio para o Petkovic fazer a cobrança. Obina faz o segundo dele, o terceiro do Galo. E o Atlético faz 3-1 no Goiás, que é o lanterninha. Petkovic na cobrança. Jean subiu, tentou desvio de cabeça, a bola vai pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, novos planos para seu primeiro smartphone. A gente está revendo a torceu o tornozelo esquerdo na queda. No pouso, né, Júnior? Aquela mão do Jean nas costas do Caçapa se caracterizou como falta, Arnaldo? Sim. Ele, com as duas mãos, ele tira o Caçapa do momento da cabeçada. E aí ele empurra e o juiz não viu. Olha só, as duas mãos. Aí no pouso ele torce o tornozelo pisou esquerdo. no pé do Jean. Olha lá, o momento que ele vai torcer, ó. E dói, viu? Não foi tão grave quanto a do Diogo, né? Do Flamengo domingo lá em Campinas. Luiz, não sei. O técnico do Cuca já conversa com o zagueiro Mas foi Léo. mais ou menos igual. Desculpa, Odilon. Diga, Odilon. Não, perdão, o Júnior, o grande Júnior. O Léo, contratado recentemente pelo Cruzeiro, foi relacionado pela primeira vez, foi regularizado essa semana, pode fazer a estreia. O Léo, passagens pelo Grêmio, pelo Palmeiras, e agora prestes a entrar. Vamos rever o gol do jogo, o gol do Cruzeiro, o gol do Robert. Você que está chegando agora, que não viu ainda. Aí o argentino Montijo fez um passe perfeito. O Thiago Ribeiro bateu, a bola tocou no peito do Correia, o Lomba defendeu. Aí a bola vai sobrar aqui, ó, para o chute do Fabrício. Na verdade ele errou, né, Luiz? Ele errou. Se ele acerta, não sei o que aconteceria. Mas aí é o oportunismo do centroavante. E o Robert com o lado direito do pé assim, parte externa, dá aquele toque de centroavante. Caçapa já se levantou. Você viu o Pet, agora o Jonathan. E o Caçapa continua sendo atendido ali fora de campo. Talvez na expectativa de fazer um teste relâmpago, né? E você está de olho no jogo, eu estou de olho nele aqui. Ele deu uma corridinha, mas segue mancando muito. Léo Moura. Que beleza de jogada do Léo. Ganhou pela direita, chegou na cobertura. O Fabrício dando de bico, jogando essa bola para escanteio. Vem uma bola longa, alta. O Léo já dominou driblando. E o Caçapa está de volta. Petkovic na cobrança curtinha para o Léo Moura. Clareou do lado direito, ele fez o levantamento. Marquinhos Paraná tirou. Segundo o assistente, é só lateral que favorece o time do Flamengo pela direita. 40 minutos de bola rolando. Vai lá Léo Moura na cobrança. E sai jogando o Cruzeiro com velocidade. De novo com o Fabrício pela esquerda. Fabrício tentou o drible, chegou o Juan, lateral para o Cruzeiro que tem pressa. O Fabrício deu uma bronca no Gandula agora o Fabrício. Robert devolve no Montijo. Esqueceu a bola, voltou, dominou. Diego Renan, mais atrás do Marquinhos Paraná. Estão discutindo aqui, Fabrício e Gandula, nunca vi isso. Pois é, não demorou assim, não foi aquela demora. Olha o Henrique, chuta bem de fora da área, mas periferia, o passe para o Robert. Marcelo Lomba fez a defesa.
Mais uma vez o Robert fez a infiltração com enorme facilidade. O Jean só cravado, olhou e olhou e olhou. O passe foi muito bom, Luiz. O passe, na verdade, também foi muito bom. Mas existe espaço, né, entre os zagueiros. Renato ficou caído, veja aí. O Flamengo segue no ataque com o Juan. Aí mais atrás Correia. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, feito para você sonhar, feito para você. E teve um cartão para o Jonathan, né? Apesar do juiz ter dado a lei da vantagem, houve a falta dura dele, né? Internautas que participam das nossas transmissões. Quem não está conseguindo mandar mensagens de vídeo, está mandando mensagens de texto. É uma de texto que a gente atende agora, né? Quem tem o melhor elenco, Cruzeiro ou Flamengo? É o Jefferson de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás. Aqui pertinho, estado de Goiás. O Júnior vai responder já sobre a qualidade dos dois elencos. E aí o Williams tentou a arrancada. Patina, cai. E o juiz marcou falta sobre o Williams, ficou sentindo o pé direito. E a gente vai rever o lance agora do Williams. Ele ainda tentou se levantar. Você achou que foi falta, Arnaldo? Houve a falta. Ele apitou um pouco com atraso porque ele achou que o jogador do Flamengo ia levar vantagem, mas não levou, então ele apitou com atraso. Mas certo. 31 metros e 30 a distância da bola para a linha de gol. Renato e Pet, sempre os dois. Veja que a barreira está ali no limite dos 9 metros e 15. Esse círculo é uma inserção que a gente faz virtualmente por computador para você. E vai o Renato para a cobrança, o Pet também. Quem sabe o Renato para o chute direto. E o Pet para fazer o levantamento. Escanteio está marcando o juiz. O Júnior já vai responder para os nossos internautas em relação à qualidade dos dois elencos de Cruzeiro e de Flamengo. Cruzeiro que nesse momento é quinto com 28 pontos. O Flamengo tem 21 pontos. Com a derrota, o Flamengo fica muito próximo da zona do rebaixamento, hein? O Atlético está ainda 17 com a vitória por 3-1 sobre o Goiás. O Flamengo tem 21. Aí a cobrança de escanteio do Pet. Angelim foi na dividida, o Willian subiu. Bola fica no Montijo. Aí o Juan de pé direito, Jonathan de cabeça, tira dali, a bola volta no Renato. Aí Juan, 44 minutos, vai terminar o primeiro tempo. Dá para fazer uma comparação dos dois elencos, Júnior? Se equivalem, Luiz. Na verdade, por exemplo, começando o goleiro, naturalmente, o Fábio. Vai você. Val Baiano, Fábio saiu bonito. Agora voltou pro Juan, tentou pro Ronaldo Angelim, corta, Jonathan tira de lá. E o juiz parou o jogo marcando uma irregularidade lá. O Val Baiano também ficou caído. E o Ed Carlos, olha, os dois subiram. O Fábio atingiu o Ed Carlos. Quando ele foi socar a bola, ele passa o cotovelo. Olha a reação do torcedor do Flamengo e do Cruzeiro, juntos aqui em Uberlândia. Completando, Júnior. Não, começando pelo goleiro, naturalmente, o Fábio tem muito mais experiência, é um jogador muito mais rodado. Mas aí você passa para as laterais, o Flamengo já tem uma vantagem, né? Com o Leonardo Moura e com o Juan. Eu acredito que as duas equipes se equivalem. Uma informação sobre o departamento médico do Flamengo. O Diogo segue fazendo fisioterapia, ainda não foi para o campo. A expectativa é de que ele treine no campo na sexta-feira e aí sim será decidida a participação dele ou não no jogo de domingo. O David é que tem muito boas chances de estrear, praticamente confirmada a estreia do David no domingo contra o Santos. Val Baiano vai se levantando. Nós vimos o momento em que o Fábio, com o cotovelo esquerdo, atingiu a cabeça do Ed Carlos. O Ed Carlos foi atendido, tudo bem com o zagueiro do Cruzeiro, olha, com o cotovelo ali, ó. É com os dois, na verdade, um pouquinho com o esquerdo, um pouquinho com o direito. 46 minutos, já estamos com o tempo regulamentar esgotado, vamos a 47. Com essa paralisação, acho que o Sereta vai acrescentar pelo menos mais umzinho, né? Acrescentou, Luiz. Já apareceu ali a placa eletrônica indicando mais um minuto. O Ed Carlos está aí desesperado para voltar. Já está autorizado. Pode voltar ali o Ed Carlos e o Cruzeiro sai jogando.
Já já tem show do intervalo, os gols da rodada. Vitória do Botafogo, 1 a 0 sobre o Prudente. O Grêmio, com gol do Jonas, venceu o Guarani por 1 a 0. O Atlético Mineiro vai vencendo o Goiás por 3 a 1. Show do intervalo com as atrações para você desta rodada do campeonato. E eu lembro que assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada, Ronaldo Angelim. Que isso, Angelim, até você. Escanteio para o Cruzeiro. Placar da rodada hoje com a apresentação do Alex Escobar, logo que a bola parar de rolar. E vem cobrança de escanteio para o Cruzeiro. Toque de cabeça do Ed Carlos. Ele ficou ali falando alguma coisa com o juiz. E o Ronaldo Angelim está aí caído, já vai se levantando. A arbitragem do Sereta foi boa no primeiro tempo, Arnaldo? Muito boa. Eu falei um pouco no início sobre que ele podia ser um pouquinho mais magro, mas pelo menos é um gordinho que corre bem. Tá certo, Arnaldo. É um gordinho que tá correndo bem mesmo. Mas também com 27 tem que correr mesmo, né? Renato foi na dividida. Aí o Caçapa recuando lá pro Fábio. Aí saiu jogando equivocadamente. Léo Moura tocou errado. Vai terminar o primeiro tempo. Mas o Sereta tá marcando a falta. E agora o fim de papo. De 1 para o Cruzeiro, gol do Robert. 0 para o Flamengo neste primeiro tempo. Aqui no Parque do Sabiá, em Uberlândia. Os jogadores vão deixando o gramado. O show do intervalo vai começando com os nossos repórteres. O Odilon Amaral e o Eric Faria ali à beira do campo. Afinal de contas, o campo de jogo é para os jogadores. Diga, Eric. Pegar aqui o Corrêa. O Flamengo teve até algumas boas chances no ataque, mas, segundo o Júnior, deu muitos espaços na defesa. O que aconteceu esse desequilíbrio entre ataque e defesa? O Cruzeiro tem 3 volantes que alternam a posição, né? São jogadores que marcam, mas que têm qualidade para sair. E como eles têm um a mais no meio, no caso, né, os 3 com o Montilho, a gente tem o Williams, o Renato e o Pet, a gente acaba perdendo um pouco, eles têm qualidade. Mas o que não pode acontecer é a gente teve um pouco de desatenção no começo do jogo ali. Tomamos o gol, a gente está até bem na partida. Eu mesmo tive uma chance ali para empatar. É ter um pouquinho mais de atenção, principalmente no detalhe aí, para a gente caprichar, não levar aqui e caprichar para fazer o gol na frente. Certo, Corrêa. Odilon. Aqui com o Robert, autor do gol cruzeirense, quebrou o jejum. Sempre difícil, quando a gente está entrando aos poucos e não tem uma sequência, fica difícil de marcar. Mas o importante é que o professor confiou em mim, o grupo confiou em mim. E hoje eu tive a felicidade de fazer o gol, mas ainda não está bom não. Temos que fazer mais para sair com a vitória. Obrigado, Robert. Luiz. A gente está revendo. Muito bem, Maestro Júnior. Os times já voltaram. Você quer completar? Pois não, Júnior? Não, só dizer o seguinte, Luiz. O Flamengo do meio para frente conseguiu, inclusive, criar algumas boas jogadas. Vai precisar, naturalmente, fazer com que a defesa fique um pouco mais fechada para evitar até o bom movimento do time do Cruzeiro, porque os atacantes, principalmente, são muito leves. Vai começar o segundo tempo aqui no Parque do Sabiá, em Uberlândia. E a gente viu que o Léo, né? A gente veio mais do Léo, zagueiro. Ou seja, o Cruzeiro vai mexer. É o Caçapa mesmo que não deu para continuar? É isso, Odilon Amaral? Exatamente, não deu para Caçapa. Léo estreando pelo Cruzeiro. Léo com a número 14, portanto, entrando no lugar do Cláudio Caçapa. O Léo estreando com a camisa do Cruzeiro. Autoriza Guilherme Sereta de Lima. Bola rolando, está valendo o segundo tempo. No Parque do Sabiá, em Uberlândia. Com o Cruzeiro já no ataque. Jean faz o corte, a bola limpinha para o Thiago Ribeiro. Vai brigando ali o Renato. O jogo está parado ali. O Sereta já havia apitado, marcando falta de ataque do time do Cruzeiro. O Flamengo não mexeu, é o mesmo time no banco. O Silas tem, por exemplo, para melhorar o time do meio para frente. Tem o Borja, tem o Leandro Amaral, o Maldonado, o Fernando e o Rafael Galhardo, além do zagueiro David. Nós vimos ali de passagem o Léo, que entrou no time do Cruzeiro nesse segundo tempo com a camisa número 14. Ronaldo Angelim. Na esquerda, Juan.
Voltou o Robert ajudando na marcação. Renato tentou um chute direto. Fábio! A bola do Renato ganhou um efeito. O Fábio percebeu, engatou uma marcha ré. Ele fez uma grande defesa, Luiz, porque essa era uma bola que não era um chute a gol, né? Ele estava tentando fazer o cruzamento. Ela tomou, como você disse, o efeito. Ele foi obrigado realmente a fazer uma defesa muito difícil. Sai jogando o Cruzeiro com o Jonathan. Fluminense vai vencendo por 1-0, vai ganhando do Palmeiras do Maracanã, gol do Sheik Emerson. Vai chegando aos 40 pontos. Vai vivendo o seu momento de liderança o Fluminense, com um elenco que tem um bom repertório de jogadores. E vai chegando aos 40 pontos. Eu lembro que o Corinthians não joga nessa rodada, o jogo foi adiado, né, para o dia 13 de outubro. Jogo em São Januário contra o Vasco. É o jogo do Corinthians adiado da rodada e, claro, do Vasco também. Ronaldo Angelim dá um chutão para o ataque. Se livrou da bola. Jonathan recua lá para o Fábio. Vai, Baiano aperta. Aí o Fábio devolve para o Jonathan. Henrique buscou a jogada com o Montijo. O Williams. Ele ia deixar a bola mais atrás para o Jean. O Williams agora está dando uma bronca no Jean danada, viu? Porque aí o Jean não foi. O Williams teve que recomeçar do zero. E aí houve esse puxão na camisa, né, Arnaldo? Essa puxãozinho aí não é para cartão, não, né, Arnaldo? Não, mas houve a falta. Juan para o Ronaldo Angelim. O Robert aperta, a bola espirra, sobra com o Juan. De novo para o Angelim. Já encostou o Montijo, mais atrás no Williams. Correia sai pela direita. Williams. Tenta virar o jogo lá na esquerda para o Juan. O Jonathan subiu na primeira e o Juan na segunda, ao lateral. Favorece o time do Cruzeiro. Amanhã, depois da grande família, você vai conhecer uma turma cheia de coragem que vai encarar provas radicais e emocionantes. Hipertensão. Amanhã, logo depois da grande família. Agora foi a vez do banco do Flamengo reclamar com aquele mesmo Gandula. Ele tá com sono mesmo, Luiz. É, tá mesmo, Eric. Ficou com a bola aqui na mão, não sabia o que fazer. Aí o quarto árbitro veio e falou, ó, você tem que jogar a bola. E rapidinho. Ficou meio assustado ali o Gandula. Que na verdade é adulto ou é adolescente, Eric? Adolescente. Adolescente, né? Com um cabelo moicano, com luzes. Aí o Jean. Lateral favorece o time do Cruzeiro ali pela direita. Você vê mais uma vez o zagueiro Jean, a torcida do Flamengo, tentando incentivar o time, contagiar um pouco mais o time. Ed Carlos. O levantamento foi muito forte, vai tranquilo lá o Marcelo Lomba para fazer a defesa. A entrada do Léo. Marquinhos Paraná, pelo menos nesse princípio, está um pouquinho mais adiantado, mais de volante mesmo, né? Ele está saindo para pegar o Petkovic. E o Ed Carlos passa marcado do lado esquerdo. E o Léo do lado direito da defesa do Cruzeiro. Faz barulho a torcida rubro-negra. Bola em profundidade no ataque do Cruzeiro. Diego Renan. Tentou fazer o giro. Encostou Jean na marcação. Acabou se perdendo na jogada do menino Diego Renan e o Flamengo saiu jogando. Diego Maurício caiu, queria falta, recuperação do Cruzeiro. Brigou o Correia e acabou ganhando o lateral. E o próprio Correia já fez a cobrança. Diego Maurício. Juan passa na ponta esquerda. Bola para o Renato. Williams. Léo Moura se movimenta pela direita. Thiago Ribeiro vai na marcação. O Williams vai levando. Está no chão. A falta sobre ele.
O Fabrício e o William se desentendem. O Fabrício agora vai ser punido. E a gente vai rever o lance da chegada do Fabrício. Sobre o Williams, Arnaldo. O Fabrício deixou o braço. Empurrar uma coisa, agora levantar o cotovelo, isso é falta para cartão. E é o que ele fez. O Renato bate muito bem com o pé esquerdo. O Pet, que é sempre o cara encarregado das bolas paradas, né, nos cruzamentos, nos escanteios e também nas faltas diretas. Ó, Luiz, e acompanhando os treinamentos, o Renato tem treinado bastante falta, o Pet não tem treinado. Vai Renato para fazer, é muito importante treinar, né? Esse é um treino de repetição mesmo, além do talento natural. Aí Renato para soltar aquela bomba de pé esquerdo, já está autorizado. O Renato bateu, Fábio segura firme. Aos poucos o Renato vai recuperando a forma que o caracterizou como um jogador de muita velocidade, muita raça e principalmente desse chute, né? Na primeira passagem dele pelo Flamengo. Uma das grandes virtudes, né, Luiz? Esse chute de longa e meia distância. Está marcado o impedimento do Val Baiano. Os dois zagueiros do Cruzeiro ali, o Léo e o Ed Carlos, eles ensaiaram umas 2, 3 vezes a saída, né? Acabou dando certo. Olha o momento da saída, a última saída. É no limite ali, né, Arnaldo? É dificílimo esse lance, porque um está correndo para um lado e o outro para o outro. Não estava na frente. Thiago Ribeiro recebeu no bico da grande área. Aí vira o jogo na direita. Vamos ver o que vai fazer o Henrique. Experimentou, chutou sobre o gol. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, dedicação total é ter atendimento campeão. E quando a bola parar de rolar, o placar da rodada entra em campo com o Alex Escobar, com toda a cobertura desta 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E na sequência, as notícias do Brasil e do mundo do Jornal da Globo. E hoje, na série de entrevistas do Jornal da Globo com os candidatos à presidência, a convidada é Marina Silva, do Partido Verde. E depois de 3 altas seguidas, o Banco Central mantém a taxa básica de juros. Centenário do Corinthians. O Jornal da Globo acompanha o nascimento de um corintiano. Daqui a pouco, logo depois do placar da rodada, as notícias do Jornal da Globo com William Vac e Cristiane Pelágio. Vai entrar o Fernando já no Flamengo. O Fernando, que é volante, já está conversando com o Silas aqui agora. Deve sair o Pet, né, Júnior? Pode ser, Luiz. Eu acho que ele e o Renato, no momento atual de estágio físico, não dá para os dois jogarem ao mesmo tempo, porque ele realmente fica com um jogador a menos no meio campo. E Cruzeiro mais uma vez na velocidade. Robert domina. Thiago Ribeiro está do lado pedindo. Ele bateu de longe para o gol. Lomba caiu para fazer a defesa em 2 tempos. O Fabrício pedia desesperadamente para o Robert tocar para o Thiago Ribeiro. Está jogando o Flamengo com o Leonardo Moura. O Cruzeiro, por sua vez, que tem o atacante o Alisson, que é muito rápido no banco de reservas. E tem o Roger, que tem entrado e sempre muito bem nos jogos que tem a oportunidade de entrar. O Roger do Fluminense, do próprio Flamengo, do Corinthians, campeão brasileiro pelo Corinthians. E que estava recentemente no futebol do Oriente Médio. Aliás, vai sair o Val Baiano aí para a entrada do Fernando. Ih, rapaz, não é o Pet não, vai continuar em campo, vai sair um atacante. E ele vai adiantar o Renato, é isso? Deve ser, né, Júnior? É, provavelmente, né? Até porque é o único que tem característica para poder tentar alguma coisa na frente. Vai estar mais perto do gol com o seu chute, né? Entrando o Fernando com a número 17. Saindo o Val Baiano. O Renato deve jogar um pouco mais adiantado. Passe do Juan foi equivocado. Não chega o Pet, chega o Ed Carlos. Dá um chutão lá para o ataque. Eu quero recordar, né, lembrá-los que no intervalo o Correia, jogador do Flamengo, quando saiu, deu uma entrevista ao Eric Faria e destacou no time do Cruzeiro a ampla movimentação dos 3 volantes do time. Isso estava criando, e criou, na verdade, um problema muito grande, né, de liberdade para que o adversário pudesse jogar. Eu acho que é em função do que eu disse anteriormente, Luiz. Os 2 jogadores aí, fisicamente se encontram no estádio que é difícil os 2 coexistirem. Talvez
se justifique aí a entrada de mais um volante no time do Flamengo. Diego Maurício recebe na direita, vai para cima da marcação, fez o recuo para o Leonardo Moura. O Pet está infiltrado lá na grande área, o levantamento é para o Pet. Fábio, foi bonito para fazer a defesa. E já faz a jogada com o Fabrício, veja como eles se movimentam muito. O Fabrício foi abrir lá na ponta direita, já recebeu, fez a jogada com o Robert, devolução para o Fabrício. Montijo pedindo, o Thiago também. Adivinha quem chegou? O impressionante Williams. Tá caído o Robert. O Williams chegou muito forte, é verdade. Essa é a jogada. O Fabrício vai e o Williams chega destruindo o lance. E o juiz marcou o escanteio. A gente viu no início da jogada como o Roger se machucou. E o Fabrício também ficou sentindo ali o tranco do Williams. Foi limpa a entrada dele, Arnaldo? Foi limpo. O Fabrício, quando foi olhar para onde ia centrar, o jogador do Flamengo se antecipou e tocou na bola. Tocou com força, com vontade, mas nitidamente na bola. Legal o lance. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Eu lembro que Atlético Paranaense e Ceará está 0-0. E exatamente do Atlético Paranaense, Branquinho, aos 17 do segundo tempo, faz 1-0 para o Atlético. O Atlético que vai subindo na tabela. Conseguiu, ganhou bem do Flamengo há 2 rodadas. Depois venceu o Goiás, né, de visitante. E agora vai ganhando em casa. Está dando um salto na tabela. Está chegando à 8ª posição. Com 24 pontos. E aqui o Robert continua caído. Exatamente no local ele vai ter que ser substituído. Já fez aquele gesto, né? E o Cuca vai mexer no time. É que o Carrinho Maca estava lá no fundo do campo tirando o Fabrício. Aí teve que vir rapidinho aqui agora atender o Robert também. Por isso essa demora no jogo. A situação do Robert deve ser mais complicada, porque o Cuca chamou o Alisson, atacante aqui. Olha, ele vira ali a perna esquerda e mais de uma vez, viu? Ele vira o joelho. Olha, por esse ângulo talvez a gente vai ver. Olha, ele vai dar uma virada agora no joelho esquerdo, ó. E aí o pé, a ponta do pé esquerdo fica presa essa ponta, meio que aumenta a torção. Você né, vê que ele dobra o joelho, Luiz, né, de uma forma que vai até o limite mesmo. Por isso deve ter tido algum problema. Esperamos que não seja tão sério como apresentou, pelo menos na imagem aqui. E o Alisson, que é um jogador de muita velocidade no Atlético Paranaense, rapaz, fez grandes partidas, especialmente explorando essa força da velocidade que tem. E é o típico jogador. Bom, eu estava aqui olhando para o número do Alisson, e aí a cobrança do escanteio, o Thiago Ribeiro tocou a bola fora, o jogador do Flamengo veio e tocou a bola pela linha de fundo, o juiz deu tiro de meta. Acho que foi isso que aconteceu. Bom, a gente vai voltar no lance. Olha o cruzamento aí. Fábio tirou. A bola resvalou no cruzamento do Léo Moura. E o Fábio opera de novo. Outra grande defesa em Uberlândia. Escanteio já cobrado. É mais um que favorece o Flamengo. O Pet vai lá. Vai lá o Pet para fazer a cobrança enquanto você está revendo a defesa do Fábio. Pet às vezes tenta diretamente para o gol. É o que ele fez agora! A bola saiu diretamente, né? Tiro de meta apenas. Eu não sei se nós vamos ter condições de voltar naquele lance do... A gente vai ver a cobrança do Pet. Daquele escanteio anterior lá. E o Pet bateu mesmo do jeito que ele gosta. Uma curva para tentar o gol olímpico. Olha o Montijo, ele cobrou. Thiago Ribeiro não toca na bola. O Juan vem e faz isso aí, Arnaldo. O juiz deu tiro de meta. Não, mas quando o Juan toca na bola, a bola resvala no Thiago. Resvalou na canela do Thiago, por isso que ele deu tiro de meta. Ah, bom, então tá explicado. E tem um resvalão na canela do Thiago Ribeiro. E naquele lance do tiro de canto, olha só, vê se vai triscar no... Trisca na perna dele, passa raspando ali a canela dele. E no lance do tiro de canto, mesmo. Tiro de canto foi falta no goleiro Fábio.
E o juiz não marcou, não. Quase que saiu o gol olímpico. Renato levantou para o Diego Maurício. Recuperação do time do Cruzeiro. Sai jogando o Fabrício, tocando para o Thiago Ribeiro. Tentou aprofundar no centro. O Alisson na velocidade, ele vai. Chega o Jean, recupera. Já passamos de 16 minutos de bola rolando no segundo tempo. Maracanã segue 1-0 para o Fluminense sobre o Palmeiras. Atlético Paranaense vai ganhando do Ceará por 1-0. E aqui o Fábio vai saindo para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Novo Volkswagen Space Fox. Cabe tudo o que você imaginar. Montijo toca atrás. Ed Carlos. Diego Renan. De novo no Ed. Levanta para o Alisson. Flamengo recompõe-se com a recuperação de posse de bola. O toque de cabeça do Correia. Williams vira o jogo na esquerda. Vem Juan. Renato se movimenta pela meia. Petkovic cai ali pela ponta esquerda. Renato recebe. Trabalha com o Williams. Williams domina. Tenta a evolução ali pela esquerda. Tocou nas costas do Juan, que não domina. O lateral favorece o time do Cruzeiro. Amanhã nós teremos 2 jogos. O Santos enfrentando o Avaí. E o São Paulo, o Atlético Goianiense. São Paulo que está em 15º. O Grêmio saiu da zona do rebaixamento. Foi aos mesmos 19 pontos do São Paulo. E em 14º está o Flamengo. Montijo tocou para o Alisson. Levou, bateu. À esquerda do gol do Flamengo. É muito rápido o Alisson. Júnior, esse papel do Correia, de quase um zagueiro do lado direito, fazer uma trinca de zagueiros para que o Léo e o Juan tenham liberdade. O Correia tem esse perfil, Júnior? Não. E limita o Correia inclusive na organização. Ele é um jogador que tem a capacidade no meio da virada de jogo toda hora. E a gente vê que o Flamengo não tem virada de jogo porque não tem jogadores com essa característica. E ele que tem, está exatamente fazendo uma função muito mais defensiva. Luiz, nesse último lance, a bronca que o Alisson levou do Fabrício, que o Fabrício entrava livre pela esquerda. Olha o Juan dominando, pode bater de pé direito. Diego Renan corta. Joga na esquerda, sai jogando. Aí você vê o trabalho do Fabrício, impressionante a movimentação do Fabrício. Esse rapaz apareceu lá em Santa Catarina, foi para o Corinthians, muito jovem. Está marcado o impedimento, está marcado o impedimento. Quando o Montijo devolveu essa bola, o assistente já marcava o impedimento. E a gente está revendo o lance aí, isso eu não preciso nem do Arnaldo, né? Ficou bem claro o impedimento ali no ataque do Cruzeiro. Amanhã, depois de Passione, tem as deliciosas confusões da grande família. Daqui a pouco o placar da rodada com Alex Escobar. A cobertura completa da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O juiz marcou falta do Diego Maurício agora sobre o Jonathan. E aí, Arnaldo? Foi falta, ele puxou o zagueiro. Antes de chegar na bola, já estava puxando o zagueiro. Flamengo que não vence há 3 rodadas, né? Nas últimas 8, só venceu uma partida, 1-0 sobre o Ceará no Maracanã. E em nenhum jogo, apenas uma partida do jogo, uma vitória por 3-1 sobre o Goiano Prudente. Em todos os outros, o Flamengo jamais fez mais de um gol na mesma partida. São 14 gols, agora em 18 jogos, né? Williams. Léo Moura se movimenta pela direita, o Williams trabalha com ele. Recebe o Léo. Vai passar o Correia do lado direito. O Léo traz pela diagonal. Vai levando o Léo Moura. Acabou sendo desarmado. Ajudando lá atrás o Thiago Ribeiro. E agora o Jonathan dá um chutão. A bola vai saindo. O lateral favorece o Flamengo. Jonathan se desculpou. E você vê o Silas de passagem ali com cara de poucos amigos. Está estreando hoje no comando do Flamengo. E o Juan vai tentar o drible. Jonathan na marcação. O Juan caiu, se levantou, segue com a posse de bola. Aí traz para o pé direito. Encosta também o Henrique. Ele tocou no Pet. Pet domina. Clareou para o pé direito. Tentou o toque para o Diego Maurício. Antecipação, o corte, sai jogando o Léo, mas o Flamengo recuperou. Ronaldo Angelim. E o Fabrício aparece lá atrás. Surge do nada com muita velocidade. Faz a cobertura perfeita, dá um chutão lá para o ataque. Aí o Jean
recuando para o Marcelo Lomba. Já passamos de 21 minutos no segundo tempo. Cruzeiro vai vencendo o jogo por 1-0. Vai chegando a 28 pontos, o mesmo número de pontos do Internacional. Internacional que empatou hoje com Vitória em 0-0 no Barradão. Mas o Inter tem um jogo a menos, exatamente contra o Santos. O Santos tem 27 e joga amanhã. Mas se o Santos vence e passa o Cruzeiro segue, em tese, conquistando uma vaga na Libertadores. Em tese, por quê? Porque se o campeão da Sul-Americana for um brasileiro, o Palmeiras, o Atlético Mineiro ou o Avaí, brasileiros que continuam também na Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro perde uma vaga da Taça Libertadores. Em vez de 4, 3 vagas aí. Caso um brasileiro conquiste o título da Copa Sul-Americana. Ao campeão da Sul-Americana, uma vaga na Libertadores em detrimento de uma vaga no Campeonato Nacional local. Vale para qualquer país aí. Olha o Henrique, botou na frente. Ronaldo Angelim. Jean. Botou na fogueira. Foi o Juan. Marquinhos Paraná ganhou. Jonathan. Se movimentou o Montijo, ele fez o levantamento para o Thiago Ribeiro. Jean conseguiu de pé esquerdo tirar essa bola. O Williams trabalha com o Ronaldo Angelim. O Cuca ficou desesperado, queria a falta. E a torcida inteira do Cruzeiro também. O Alisson ficou caído. E o Flamengo se manda pela direita com o Léo Moura. Diego Maurício vai para a boca do gol, ele tocou. Diego Maurício domina, se atira claramente. Ficou caído lá o Diego Maurício. Você vê a reação do Silas. E na esquerda vem o time do Cruzeiro com o Montijo. Thiago Ribeiro pedindo, ele tentou o cruzamento. Marcelo Lomba para fazer a defesa. O Montijo não mantém a mesma velocidade do primeiro tempo. Embora tenha feito essa jogada aí, claramente ele não consegue ter o mesmo volume de movimentação, né? Que não é fácil mesmo, né, Júnior? Não, é difícil você manter, né, Luiz? Até o ritmo foi, principalmente nos primeiros 25 minutos dele, foi muito grande. A gente tem uma falsa impressão que o Flamengo está com a bola, mas não cria perigo, né? Na verdade, quem está criando perigo é o Cruzeiro. Só que não está conseguindo acertar os passes na hora dos lançamentos. Praticamente tem sempre 3 contra 3 e com 2 jogadores muito rápidos na frente. Se acertar esse passe, vai criar problema para o Marcelo Lomba. O Alisson na esquerda. Thiago Ribeiro pedindo cruzamento. Subiu o Jean. Ele está pagando geral para os companheiros ou, no mínimo, está reclamando de posicionamento, de volta, de cobertura. E a gente está revendo a jogada do lado esquerdo do cruzamento que veio do Fabrício. E é mais um escanteio que favorece o time do Cruzeiro. A torcida celeste vem com o time. Montijo fez o levantamento. O Alisson subiu na primeira. O Williams. Era o Renato que estava na jogada e o Lomba fez a defesa. E a bolinha anuncia o gol na rodada. Tem rede balançando. Tá tudo 1-0. Significa que tem alguém ampliando, alguém empatando. É o Chico que faz 2 para o Atlético, 0 para o Ceará. É a recuperação do Atlético Paranaense, dirigido pelo Paulo César Carpegiani. Renato. Fim de semana o Flamengo enfrenta o Santos no jogo que vai marcar a última partida do Maracanã antes do fechamento definitivo para as obras da Copa do Mundo, né? E o Cruzeiro, por sua vez, enfrentará o Palmeiras em São Paulo, domingo às 4 horas da tarde. Aí o Pet. Jean. Léo Moura para o Correia. Assim que a bola parar de rolar, o placar da rodada chega com tudo no comando do Alex Escobar. Você vai curtir a cobertura completa da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Thiago Ribeiro ficou sentindo um probleminha ali no pé direito, olha. Foi atingido pelo Correia nesse carrinho deslizante. Como é que você interpreta esse tipo de carrinho, Arnaldo? Lance para cartão amarelo.
O Sereta entendeu também como lance de cartão amarelo e puniu o Correia, camisa 7 do Flamengo. É o segundo cartão amarelo dele, mas ele já foi suspenso por 3. Isso significa que ele já levou 5 cartões amarelos aí no Campeonato Brasileiro. O juiz marcou falta do Alisson ou impedimento? De qualquer forma, posse de bola para o Flamengo ali. Sai jogando com o Juan. Aí o Ronaldo Angelim. Faz o recuo lá atrás para o Marcelo Lomba. Subiu o Léo. Casquinha do Jean. Mais uma vez o Marcelo Lomba vai recomeçar ali para o Flamengo. O Fluminense vai ganhando do Palmeiras por 1-0 no Maracanã. Gol marcado pelo Emerson. Com esse resultado o Fluminense vai chegando a 40 pontos. O Corinthians tem 34, mas o jogo contra o Vasco, que seria nessa rodada em São Januário, foi adiado para o dia 13 de outubro. Botafogo com a vitória sobre o Prudente chegou a 30 pontos, está em terceiro na classificação do campeonato. O gol foi do Michael Suel. O Atlético Mineiro venceu o Goiás de virada por 3-1 com 2 gols do Obina. 2 gols de pênalti do Obina. Por sinal, os 2 sofridos por ele mesmo. Vitória Internacional, empataram em 0-0. Gol do Jonas, o Grêmio venceu o Guarani por 1-0. Primeira vitória com o comando do Renato Gaúcho. Aí você vê o Renato. Aliás, foi a segunda, perdão. Segunda vitória com o Renato no comando do time. Vai lá o Renato para fazer a cobrança. Arremessando para o Pet. Devolve para o Renato. Outra vez o Pet. Recebe ali do lado esquerdo, faz o drible. Vem pela diagonal. Tocou no Diego Maurício. No Fernando, perdão. Ele ajeitou para o Léo Moura. Léo Moura para o Correia. Tem o Williams passando na direita. Devolvendo o Léo Moura. Tentou a jogada. Agora vai sobrar no meio. Vai o Pet. Briga. A substituição não mudou muita coisa não. Pelo contrário. Tanto que o Pet e o Renato estão armando o jogo. O Diego está sozinho lá na área. Quer dizer, precisava sair um pouco mais, mas a ideia não deu certo. Thiago Ribeiro saiu um mês depois. Chegou na frente do Jean, que fez a falta e está expulso de campo. O Thiago Ribeiro engatou a quinta. Parecia um Fórmula 1 contra um carro de rua. Bom, a questão do cartão vermelho é toda sua, Arnaldo César Coelho. Ele considerou que o Jean fez falta no Thiago. Os dois foram se empurrando e o Thiago desequilibrou e caiu. O Jean em nenhum momento entrou para fazer uma falta para parar o jogo. A bola inclusive era dividida e ele interpretou como falta e interpretou que o jogador ia em direção ao gol e expulsou o Jean. Mas não houve falta e nem lance para cartão vermelho. Errou o juiz. A gente está revendo por todos os ângulos, fica muito claro o que está dizendo o Arnaldo, né? Os dois com os braços, o Jean com o direito, o Thiago com o esquerdo. Um encostando no outro. O que não invalida a tese de que o Jean estava com a jogada sob controle, uns 2 metros da frente. E aí um velocista como o Thiago arrancou. Deu um toquezinho na bola e o juiz interpretou como falta e como lance de expulsão. E vem cobrança de falta. Bateu o Montijo, bateu na barreira. Bola volta na esquerda, sobra com o Marquinhos Paraná. Aí vira o jogo na direita para o Jonathan. Recebe o Fabrício. Vai fazer o cruzamento, o Fabrício, Thiago Ribeiro livre. Subiu para fazer o corte o Williams. Bola voltou na esquerda, recebe o Montijo, sempre perigoso. Carregou, bateu para o gol, segura firme o Lomba. Bom, Júnior, com um homem a menos agora, né? Agora não adianta, né, Luiz? Quer dizer, se colocar mais um atacante vai ter problemas, porque, quer dizer, vai ter muito mais espaço para o Cruzeiro jogar, a não ser... Nós temos 30 minutos, só no finalzinho mesmo, no desespero, porque você com 15 minutos tem muito jogo. Agora vai ter que na verdade, procurar equilibrar, né? Esse meio campo, até porque o Diego Maurício vai continuar isolado lá na frente.
O Jean está muito revoltado aqui na minha frente e a expulsão aconteceu exatamente no momento em que o Silas chamou o Leandro Amaral para conversar. O Leandro Amaral até voltou aqui para o banco para continuar o alongamento. Ele ia entrar, o Leandro Amaral. Foi no exato momento da expulsão do Jean. O Jean está muito revoltado aqui. Ele está até conversando com o quarto árbitro, é isso, né, Eric? Tá. Realmente não houve falta no lance. Apenas um braço no braço dos dois ali, mas sem nenhum movimento de falta. Como exatamente escreveu o Arnaldo César Coelho. Na direita, o Alisson. Olha o Montijo, recebeu para fazer! Jogou sobre o gol! Era o Diego Renan. O cruzamento veio perfeito. O Diego Renan escolheu o lado interno do pé. Olhou para a bola. Vamos ver se ela quicou e subiu. Acho que ele que forçou, não foi não? Luiz, esse é o tipo da bola que não dá para errar, né? Porque ela veio muito fácil mesmo. Veio rolando, né? Queimando a grama mesmo, como a gente diz. Vai sair Petkovic para a entrada de Leandro Amaral, 33. E o Alisson recebe de novo na direita. Jonathan. O Alisson de novo no Jonathan. Aí o Montijo. Entregou pelo meio, recebeu o Fabrício. Tocou atrás do Marquinhos Paraná. E vem de novo para tentar o chute de longe para a defesa do Lomba. De novo o Diego Renan. Aí sai jogando o Marcelo Lomba. Já passamos de 32 minutos de bola rolando no segundo tempo. Cruzeiro 1-0. Flamengo com um homem a menos. O Jean foi expulso agora há pouco. Mesmo assim, o Silas vai botar o Leandro Amaral no time. Aí o Renato tentou um toque de primeira. Cortou o Fabrício, a bola volta, sobra com o Léo Moura. Tentou o passe para o Williams. Na direita, ele vai na velocidade. Petkovic pedindo, ele tentou o cruzamento. Acabou errando e a bola foi pela linha de fundo. Os internautas que vão participando, mandando seus vídeos. A gente quer te ver por aqui. Vamos lá, com direito a vídeo e áudio. É só falar. Júnior, você não acha que nossa deficiência do ataque está relacionada principalmente ao baixo desempenho do Pet? E vamos pedir pro Zico mandar essa zica embora. Participação do Robson, contundente lá de Teresópolis. Questionando a questão, especialmente a questão da mobilidade do Pet, né? Luiz, o problema é que enquanto o Renato não readquirir sua melhor forma, fica muito difícil, como eu já falei durante o jogo, que eles dois possam seguir, né, e acompanhar o dinamismo, a velocidade, o ritmo, por exemplo, como o jogo de hoje. Entendeu? Se o Renato tiver uma forma física daquela que a gente sabe que ele pode chegar, pode até compensar, mas fica muito difícil, porque o ritmo deles ainda está em outro. Aí com isso fica realmente difícil para todos os dois e principalmente para o time, né? E vem de novo o time do Cruzeiro com o Diego Renan. Marquinhos Paraná passou. Thiago Ribeiro também, ele tocou no Montijo. Montijo leva, bota na ponta esquerda. Vai o Marquinhos Paraná, tenta chegar até o fundo, lá pelo lado esquerdo. De novo no Thiago Ribeiro. Montijo passa do lado esquerdo, ele toca no Montijo. Balança o corpo, vai para o fundo. Tentou o drible, Marcelo Lomba ficou com ela. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. O juiz marcou tiro de meta nesse lance ali. O jogador do Cruzeiro ficou reclamando que o toque por último teria sido do Williams. Não, foi do argentino. Escanteio, não? Não foi não? Não, foi do argentino. Resvalou na perna do argentino, tá certo lá. E aí o Correia dominando ali pela meia esquerda. Tem o Juan passando do lado esquerdo, ele tocou, o Juan recebe. Tentou o levantamento do Leandro Amaral, voltou no Juan. De novo o levantamento, o Leandro Amaral está marcado em impedimento. Impedimento do Leandro Amaral, que nós estamos vendo aí. Nenhuma dúvida, né, Arnaldo? Impedimento claro. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo novos planos para seu primeiro smartphone. Cruzeiro que nos últimos confrontos com o Flamengo tem sempre levado vantagem, né? Venciam, por sinal, os últimos 5. Ronaldo Angelim, o Alisson ficou com a posse de bola.
O Flamengo vai mexer daqui a pouco. É o Borja que foi chamado lá, Eric Faria. Exatamente. Christian Borja, camisa 37. E aí você vê o Alisson recebendo na direita. Vai para cima da marcação, encostou o Juan, ele tocou no Jonathan, devolve no Montijo, de novo no Jonathan, passa o argentino, recebe o Montijo, vai para o fundo, pedala, entrega mais atrás no Jonathan. Encosta o Renato, vem na marcação Williams, dá o bote, não consegue tirar a bola do Jonathan. O Jonathan levou a melhor, fez o cruzamento para o corte do Fernando. Quem completa é o Correia. É de Carlos. Mais atrás é Léo, agora quem fica com a bola, Marquinhos Paraná, ficou livre. Tocou no Marquinhos Paraná. Protege no Fabrício. Na esquerda para Diego Renan. Se movimentou pelo meio, o Alisson, ele tocou. Recebeu, dominou, devolve no Marquinhos Paraná. Pode até tentar o chute. O Montijo ficou livre na ponta direita, bola para o Montijo. Chega fácil o Cruzeiro. Montijo levantou, subiu para fazer o corte o Fernando. A bola volta, sobra na esquerda com o Thiago Ribeiro. Tentou o drible para o pé direito. Chutou sobre o gol, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, feito para você sonhar. Feito para você. Bom, a gente está vendo que o Diego que vai sair para a entrada do Christian Borja. Sai o Diego Maurício, entra o Christian Borja, que veste a camisa número 37. É um colombiano que jogou um pouquinho lá no Caxias, na Serra Gaúcha. Ronaldo Angelim. O Alisson. Thiago Ribeiro vai receber na ponta esquerda. Domina. Vai para cima da marcação do Fernando, que está de zagueiro, depois da expulsão do Jean. Vira o jogo na direita para o Jonathan. Jonathan vai para cima. De pé direito. Levantou para o Fernando tirar dali. Aí o Correia dá um chutão. Conseguiu tocar o Renato. Christian Borja recebe na direita. Marquinhos Paraná desviou. A bola vai saindo em lateral lá para o Flamengo. Tem pressa o Flamengo. Cruzeiro vai vencendo por 1-0. Vai chegando a 28 pontos. É quinto neste momento na classificação do campeonato. O Flamengo, por sua vez, vai caindo, vai ficando em 14º. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo na rodada. Os outros dois jogos em Curitiba, Atlético e Ceará, está 2-0 para o Atlético. É gol do Vozão. Magno Alves, rapaz, fez o gol do Ceará. Magno Alves ficou uns 5, 6 anos jogando fora do Brasil, na Coreia. E voltou para... Ele que é cearense, para a terra dele, para jogar no Ceará. Está 2-1 para o Atlético Paranaense. Fluminense segue ganhando do Palmeiras por 1-0. Aqui Correia vai para fazer a cobrança de falta para o Flamengo. Ele fez o levantamento. Vai saindo o goleiro Fábio. Todo mundo em condição legal, né? A bandeirinha mandou seguir. Zaga do Cruzeiro ficou paradinha. 39 minutos, vamos chegando aos 40. E a bola tocada para o Alisson. O Alisson domina, tentou o drible. Acabou sendo desarmado. Na sequência o Alisson fez a falta. Luiz. E o Sereta está marcando. Diga. Pouco que o Diego Maurício foi substituído pelo Christian Borja. E para você ver, e o torcedor do Flamengo também de uma maneira geral, como a situação dos atacantes no Flamengo é dramática. O Diego Maurício foi o último atacante do Flamengo a fazer gol no empate contra o Avaí no Maracanã, dia 21 de julho. De lá para cá, nenhum atacante mais do elenco do Flamengo fez gol. 7 jogos nesse período. Arnaldo, a gente viu que depois que sofreu a falta, o Fernando ele meio que balançou assim a perna, querendo se livrar. E o juiz foi lá e puniu o Fernando com um cartão amarelo. Não foi correta essa punição, Arnaldo? O Luiz Roberto não quis se livrar, não. Aquilo foi um ato de hostilidade. Sofreu a falta. Tem nada que dar e meter o pé no jogador. Tomou um cartão amarelo corretamente. E o árbitro apitou muito bem o jogo. Pelo menos até agora, perfeito o árbitro. É da Federação Paulista, o Guilherme Sereta de Lima. Excetuando de apenas 27 anos. É claro que a expulsão do Jean que foi injusta.
E um lance importante, né, Arnaldo? Porque ele marcou uma falta que não existiu e expulsou um jogador do Flamengo ali, ó, perto dos 30 minutos. Deixando, vem aí Roger no Cruzeiro. Deixando o time com um a menos. Vai entrar o Roger. Tá sem camisa e tudo. Ele tirou, ele tava com uma espécie de um colete, já tinha se livrado da camisa de jogo, né? E o Cruzeiro segue apertando. Bola em profundidade, vai receber na esquerda o Alisson. Ele domina, se movimentou o Diego, ele fez o levantamento. Cortou, a bola voltou no Montijo. Tenta chegar até a linha de fundo o Montijo. O Alisson está posicionado ali pertinho dele. Fernando foi na marcação, olha o Montijo. E é ele quem vai sair. Dessa vez vai sair, portanto, o Montijo. No jogo de São Januário ele botou Montijo e Roger juntos, ele com o Cuca, que você está vendo aí. E chegou a dizer que é possível uma escalação com os dois juntos, embora eles sejam em tese semelhantes. Com 3 zagueiros e 2 cabeças de área, ele vai poder usar esses 2 jogadores. O Montijo realmente é um ótimo jogador. Ele está demonstrando realmente que não foi somente aquele período da Universidade do Chile, não. E o Flamengo negociou por um bom tempo, 1 mês e meio, 2 meses, a tentativa aí de contratar o Montijo. Aí sai jogando o Léo. O Christian Borja aperta ali. O Léo dá um chutão. Consequentemente, é lateral que favorece o Flamengo nesse finzinho de jogo. 42 minutos. Olha lá o Juan para fazer a cobrança. Renato, a bola escapou. Ronaldo Angelim com o Roger. Angelim deu um chutão pelo meio. Era o Thiago Ribeiro que estava aí. O Roger. Roger faz o passe para o Alisson. O Alisson na ponta esquerda. Ele protege. Vai para cima da marcação. O Roger ficou mais atrás, o Thiago Ribeiro também pediu. Ele tentou o lance individual, a bola sobra com o Thiago Ribeiro. Thiago domina ali pela ponta esquerda. Se apresentou o Alisson, devolve no Thiago. Aí mais atrás no Diego Renan. Marquinhos Paraná. Ed Carlos, torcida do Cruzeiro, se delicia com a troca de passes do time. Esboça um grito de olé. Fernando subiu lá com o Roger. Fabrício toca de cabeça. Bola para o Roger e a posição dele é boa. Roger domina. Angelim marcando. Roger levou para a esquerda. Fez o drible, vai para o fundo. Cruzou para o Thiago Ribeiro. Correia tirou dali. Praticamente em cima da linha. Jogada do Roger. Segue o Cruzeiro. Aí o Roger do lado esquerdo. Aí o Léo Moura na marcação do Roger. Diego Renan protege, foi para a área, fez o levantamento do lado direito para o Jonathan. Jonathan domina, no fundo, bateu cruzado, incrível. O time do Flamengo assistindo o Cruzeiro a trocar passe. Júnior, o Cuca arrumou, achou um jeito para o time com muita velocidade, muita troca de posição. É um Cruzeiro que vem forte para a sequência do campeonato. Sem dúvida, Luiz, e a tendência vai ser a subir mais ainda. E o Flamengo já tinha dificuldade quando tinha 11, né? Você imagina com um jogador a menos nesse finalzinho de jogo. 44 minutos, Arnaldo já disse que o Sereta, à exceção do lance do Jean, no mais teve uma condução adequada para o jogo, o árbitro da partida. Juan, Renato. Ed Carlos agora ficou irritado, chegou desviando, ela está pagando geral para os companheiros. Dá 1-0 para o Cruzeiro, o Flamengo vem no finzinho. Christian Borja, vamos a 48. Christian Borja faz o giro, tá no fundo. Rola mais atrás do Renato. E Leandro Amaral tá pedindo. O Renato tentou fazer o levantamento. E sai jogando o time do Cruzeiro. E o Roger estava lá atrás, dominou. E entregou para o Alisson. Botou em profundidade para o Diego Renan. Lá na ponta esquerda é o Fabrício, perdão. Fabrício domina na ponta esquerda. Trouxe para o meio. Tocou no Alisson. Fernando rasga, tira dali. Bola sobra de novo com o Diego Renan do lado esquerdo. Marquinhos Paraná. Jonathan. De novo valorizando a posse de bola o Cruzeiro nesse vizinho. Termina na Arena, 2 para o Furacão. 1 para o Ceará, vitória do Atlético Paranaense. Que agora está na 8ª posição do campeonato antes dos jogos da quinta-feira. Maracanã, finzinho de jogo, o Fluminense vai ganhando do Palmeiras por 1-0, gol do Emerson no primeiro tempo.
Vai chegando a 40 pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Domingo, o Fluminense enfrenta o Guarani em Campinas, 4 horas da tarde. Christian Borja para o Leandro Amaral. Tentou a devolução para o Christian Borja. Tá aí o Thiago Ribeiro. O Alisson, marcado pelo Fernando. O Alisson tocou para o Roger. Chegou bem o Ronaldo Angelim. Entrega para o Léo Moura. 46 minutos e 15. Estamos no período de acréscimo. Roubada de bola do Marquinhos Paraná. Vem o Cruzeiro, o Roger está pelo meio. Trabalhou do lado esquerdo. O Thiago Ribeiro ficou livre. Devolveu no Roger. Tentou o drible. Carregou. Vai para o fundo. Chutou para a defesa do Marcelo Lomba. E tem gol no Maracanã. Everton empata o jogo aos 40 e tantos, 48 minutos. Empata o Palmeiras com Everton. 1 para o Fluminense e 1 para o Palmeiras. Placar da rodada vai chegando presente mais do Palmeiras recheado. pro Corinthians no Centenário, Luiz. É mesmo, é um presentão do Palmeiras, já que o Fluminense vai tropeçando em casa. Segunda partida seguida em casa, segundo empate. Exatamente contra os adversários diretos do Corinthians, né? Vai subindo lá para tentar o desvio. O Diego Maurício e a bola ficou com o goleiro Fábio. Nesse jogo atrasado, se o Corinthians vence o Vasco, né? O Corinthians ficaria a 1 ponto do Fluminense. Mas o Corinthians só joga contra o Vasco no dia 13 de outubro. Thiago Ribeiro em profundidade. O Alisson vai para a boca do gol. Thiago Ribeiro recebe. Williams na marcação. Thiago levou no fundo. Está marcada a saída de bola. 47 minutos e 50. Vai terminar o jogo aqui no Parque do Sabiá, em Uberlândia. No Maracanã, portanto, o Palmeiras empatou no finzinho. O placar da rodada daqui a pouco vai trazer para você os gols desta rodada. Comemora o Cuca até mesmo antes do apito final que acontece agora. 1 para o Cruzeiro, 0 para o Flamengo. Vitória importantíssima do Cruzeiro, que vai se firmando e jogando bem no campeonato. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui direto de Uberlândia. E também com o placar da rodada que vai contar tudo para você dos jogos desta noite. Já já nós voltamos. Globo, a gente se vê por aqui.